Então, retomando a leitura de confiança, doação e gratidão, capítulo 3, acho que página 30, todo mundo. O áudio tá bom para vocês? Eu estou com fone. Então, os 3 direcionamentos da confiança. Embora problemas de confiança se tornem frequentemente perceptíveis na atividade semiconsciente do sentir, ou até no nível mais profundo da vontade inconsciente, será preciso obter acesso a eles com a clara consciência diurna. Ao surgirem problemas de confiança num contexto social, será necessário falar sobre eles. Contudo, isso só será possível se a consciência pensante tiver encontrado um acesso no âmbito problemático. Uma primeira ajuda para isso é oferecida pelo conhecimento de orientações da confiança fundamentalmente distintas. No fim do capítulo anterior, já antecipamos isso ao falar sobre confiança no espírito, confiança em pessoas e confiança na natureza. Esses 3 direcionamentos constituem uma expressão da tripla disposição do homem. Ele é um ser natural com uma corporalidade. É um ser social com uma alma. É um ser espiritual com um espírito. Aprofundemo-nos um pouco mais nessas 3 orientações. Confiança em coisas. Uma grande parte da nossa vida diária consiste na lida com objetos, no manuseio de coisas. Nisso, não nos damos conta de quanta confiança silenciosa está em jogo. Em crianças que descobrem o mundo por meio de imitação e experiências, pode-se constatar maravilhosamente como passo a passo cresce a experiência, ou seja, a segurança e a confiança no que é possível neste mundo físico. O quanto se pode inflar um balão sem que ele estoure, quão alto se pode balançar sem cair, o que se pode tocar sem sentir dor, com quanto peso se pode sobrecarregar algo antes que ele se quebre, o que se pode comer sem perigo. Mediante essas vivências, as crianças são familiarizadas com o mundo das coisas. Mais tarde, esse processo continua no mundo da técnica. Às vezes, trata-se de superar medo de forças, velocidade, perigos. Mas lentamente também cresce aqui uma familiaridade com o manuseio mecânico, comandos, manutenção de distância e coisas similares. Embora aqui se trate efetivamente de confiança nas pessoas que construíram esses aparelhos e na ideia que está por detrás, em princípio, a confiança se evidencia no nível da ação direta e da experiência. Esse nível de confiança, no sentido de estarmos familiarizados com os objetos com que lidamos, é altamente desenvolvido em profissionais especializados. Um marceneiro, um chaveiro, um gesseiro, um eletricista fica tão à vontade com os materiais trabalhados por ele e com suas condições de trabalho que desempenha suas tarefas sem esforço. Ele sabe, com suas mãos, exatamente o que o material suporta, onde residem os limites, onde ameaçam perigos. Por meio de sua experiência, ele construiu uma direta relação de confiança com seu objeto. Isso faz com que gostemos de confiar na autoridade
de um profissional desse tipo. Esse conhecimento do ramo nem sempre precisa ser tradicionalmente profissional. É com a mesma confiança que nos entregamos nas mãos de um guia de montanha, de um motorista, de um consultor de empresas, de um médico. Mais tarde, veremos como a confiança pode ser abalada nessa área elementar e natural. Na vida social, às vezes, a confiança desempenha, tanto em pessoas como em organizações e ideias, a função de confiança técnica, especialmente onde não podemos adquiri-la por experiência própria. Algum comentário aqui? Vou seguir. Confiança em ideias. Leila? Um comentário, não, assim, só para a gente olhar para os exemplos da vida cotidiana, né? A grande maioria de nós hoje dirige, a gente confia nos freios, né? Então, assim, a gente confia em coisas num nível alto, né? A gente confia na nossa segurança, né? Em elevador, né? E aí eu estou trazendo um pouquinho das imagens também de alguns medos, né? Eu tinha uma avó que tinha medo de túnel. Era um negócio completamente. Ela entrava em túnel. Rio de Janeiro, a cidade onde a gente morava, uma cidade cheia de túneis. A gente tinha que desviar os caminhos, porque ela tinha esse medo dos túneis, né? Mas não tinha medo dos freios. O motorista ela dizia mais rápido, mais rápido, mais rápido. E, Leila, isso que você está trazendo me remete assim, a gente confia em coisas que a gente não sabe nem como funciona. Exatamente. E, por exemplo, quando você traz um medo da sua... que tinha de túnel, era escuro. Então, assim, tinha uma noção Isso, de como funciona, vamos dizer assim, né? Então, isso. uma coisa que a gente tem noção dá medo. E o que a gente não tem nem noção, a gente confia. Não é incrível? Sim. Pois é. Mas para a gente prestar um pouco de atenção, né? Nessas construções que a gente vive em volta. Essa última frase que eu acabei de ler, que a questão da confiança, especialmente onde não podemos adquirir por experiência própria, ou seja, a gente confia naquilo que a gente não vai nem saber o que é, como que é. Especialmente, ele colocou. E eu acho que ainda tem uma outra questão também, que é quando acontece algo, né, no nível assim de que não funciona alguma dessas coisas, a gente fica tão impactado como uma tragédia, por exemplo, né? Eu conheço uma história de uma pessoa que morreu porque caiu no fosso do elevador, né? O elevador não chegou, a pessoa achou que Abriu a estava e porta, caiu foi. e morreu. E assim, é uma coisa que a gente não fica pensando nisso, né? Você confia, vai. A pessoa confiou, abriu a porta, o elevador entrou e não tinha chão no elevador. E aí, essas coisas, quando não funcionam, a gente fica altamente impactado, tamanha a confiança que a gente tem naquela situação, naquela coisa, né? Como está chamando aqui, confiança nas coisas, né? Um avião, quando deixa de funcionar alguma parte dele, e a gente fica, nossa, como assim, né? Quando falta a luz. Luz? Fica Simples. Quando falta a perdido. luz, acabou. Sinal de, Falta luz, falta água, sabe? Coisas assim, você fica... Sinal de celular para alguns é uma coisa de maluco. Uhum. Seguimos. Confiança em ideias. Estamos sobrepassando o centro, a confiança em pessoas, e indo diretamente do polo das coisas para o polo do espírito. Mesmo que a tendência do nosso tempo conduza na direção do pragmatismo,
e do oportunismo, apoiada ainda numa alergia ideológica, encontra-se confiança em ideias por toda parte, com todas as nuances, desde a forma absolutamente inconsciente até a resultante de reflexão diferenciada. Um exemplo para a primeira delas. Um oportunista e um pragmático também se deixam guiar por uma ideia em que confiam. Na diversidade entre oportunismo e decisões pragmáticas, eles não perceberão nenhuma ideia diretiva. Mesmo assim, o pragmatismo e o oportunismo trazem em si mesmos um caráter ideativo. É nisso que se baseia a confiança dessas pessoas. No outro caso, a asa direita do espectro, encontramos ideias como sistemas elaborados de pensamentos conscientemente formulados, como, por exemplo, no marxismo ou no capitalismo. As pessoas podem confiar no mecanismo do livre mercado ou no planejamento econômico centralizado. Nesse lado, o direito, do espectro, encontramos também ideários religiosos dogmáticos fundamentalistas. Mas a esse lado também pertence a confiança que as pessoas levam ao encontro de ideias como a da pedagogia Waldorf, da agricultura orgânica ou da alimentação biológica. Deslocando novamente o nosso espectro um pouco para a esquerda, chegamos à confiança em certos conceitos essenciais que, em geral, englobam uma qualidade, como, por exemplo, a confiança em pequenas unidades organizacionais, em democracia de base, em solução de problemas mediante consultoria comunitária. Fumar? Juntos, certamente encontraremos uma solução. Na reunião anual da Anistia Internacional, questionou-se se o campo de trabalho deveria ser ampliado ou aprofundado. A Assembleia decidiu examinar toda e qualquer ampliação futura segundo critérios de direcionamento, credibilidade, importância, coerência e viabilidade. Aqui, a confiança é efetivamente expressa em 5 ideias diretivas. Deslocando-nos ainda mais para a esquerda, chegamos novamente ao âmbito da orientação inconsciente segundo ideias diretivas. Durante minha atuação de muitos anos no NPI, Netherlands Pedagogisch Instituut, Instituto Holandês de Pedagogia Social, muitas vezes foi solicitado por organizações que se ajudasse no desenvolvimento de policy, política empresarial, por exemplo, no tocante a vendas, treinamento, desenvolvimento de produção. Nosso primeiro passo consistiu, então, na maioria das vezes, em checar a política existente. Frequentemente, o cliente dizia: "Isso os senhores não precisam fazer, isso não existe, por isso pedimos sua ajuda." Nossa resposta era, então: de fato, essa tática não existe em forma de documento, policy statement, de um registro escrito de sua política, porém, está implícito em seus modos de proceder. Chamávamos isso de timoneiro oculto. Empenhávamos-nos, então, em descrever, junto com o cliente, o procedimento de fato na área em questão. Por exemplo, quanto à admissão de novos colaboradores, texto de convocação, recepção de candidatos, primeira manhã no novo emprego, procedimento de introdução e assim por diante.
e perguntávamos a cada passo, com base em quais concepções, como, por exemplo, sobre trabalho, aprendizado, ser humano, cooperação, esse passo obteve sua forma e seu conteúdo. Que pensamentos dirigiram implicitamente seu modo de proceder? Era desse modo que o timoneiro oculto era trazido ao deck. Esse timoneiro havia levado a organização a uma direção indesejada. Essa era a razão pela qual se invocavam novos princípios. Mas essa nova policy, o novo timoneiro, só podia ter uma chance de sucesso se a antiga fosse conscientemente descartada. Os sentimentos, a postura, os pensamentos que formaram a antiga situação devem ser conscientemente abandonados. Então, se encontra espaço para confiança em novas ideias diretivas, princípios e concepções. Difícil, né? Dificílimo. Vou dar uma imagem para vocês de questões organizacionais assim que a gente vive. Quer ver um tema difícil? Meritocracia. Bota uma cenourinha. Será que isso funciona? Que consequências isso tem? Como é que a gente estabelece metas no trabalho hoje em dia? Quando a gente mede coisas, né? Que timoneiro é esse? Para onde essas metas levam a gente? Não sei se vocês estão reconhecendo, mas esses são temas que caem muito no meu colo hoje em dia. Mas eu faço associação também na vida pessoal. Quais são os comportamentos que eu preciso abandonar quando eu traço pessoalmente uma meta pessoal? Quer dizer, esse timoneiro oculto, ele reside dentro de mim também. Com certeza. Não só aplicado... porque nossa, eu achei a imagem do timoneiro oculto saindo e subindo para o deck e assumindo, e as perguntas que são colocadas. Como esse comportamento se instalou? Como isso foi feito? Isso é biográfico. Puxando por esse fio, me parece muito o que a gente faz no trabalho do aconselhamento biográfico, porque você vai descortinando como você chegou até onde você está agora, a partir de perguntas nesse sentido, mas que tratam da sua vida pessoal. Então, de você olhar esse seu timoneiro oculto. E aí, Silvia, eu fiquei pensando uma coisa, né? O que tem a ver essa imagem que eu acho que a Leila trouxe bem da organização, você melhor ainda na vida, né? Porque realmente é fácil a gente falar do externo e não olhar para dentro, né? Muito mais gostosinho, né? Mas o que tem a ver o timoneiro com confiança, né? Ele está escuro. Então a gente deixa ele lá e confia, né? Ó, tá bom, tá ruim, mas tá bom, mas não mexe. É gostosinho deixar ali. Não é verdade? Tá gostosinho, porque mexer, pôr ele para cima é um incômodo, gente, né? Pôr para a superfície as coisas que a gente encalacrou na nossa vida é uma atitude, né? Então, por que eu confio nesse timoneiro onde está? Ah, deixa assim, né? Porque, né? E pensando nisso, porque a imagem que a Leila trouxe é muito bom, porque vai para fora, aí a gente fica, ai, né? Mas e a gente? Porque, na verdade, a instituição é um aglomerado de mini gentes com mini timoneiros lá que não se resolve, né? Que não põe para cima, né? É bem legal essa imagem mesmo, Silvia. Eu gostei da sua abordagem, né? Mas aí eu fiquei Obrigada. pensando, o que tem a ver com confiança, né? Por que ele fez por que ele trouxe essa imagem para esse tema, né? O que assim, estou nesse lugar aí. Eu penso, sabe, André, que tem a ver com confiança, porque a gente tem algumas coisas já, alguns pensamentos, algumas ideologias muito prontas, né? E quando a gente e aí a gente confia nessa forma da gente de pensar a vida, né?
Eu tenho uma forma de vida que eu penso que ela é aceita. Eu confio na minha ideia, no meu pressuposto de vida. E quando você olha isso por um outro ângulo, que muitas vezes a gente faz isso quando a gente está, por exemplo, num processo de aconselhamento biográfico, que a gente cutuca o biografado, fala, olha, mas é isso mesmo? Né? Como é que você pensa a vida? É dessa forma? Eu gosto muito até dessa pergunta, sabe? Como é que você pensa a vida? E a pessoa fala assim, como assim? Como eu penso a vida? Como você pensa a vida? Né? E aí a pessoa olha e fala assim, que ela tem a oportunidade, né, de falar assim, mas eu pensei a vida inteira dessa forma, mas será que eu tenho uma outra forma de pensar a vida? Eu posso ter uma outra forma de pensar a vida? E aí, isso é quase que um abalar a confiança, não no sentido pejorativo, né? Mas a abalar aquela ideia própria que você tem de concepção de vida, de você mesmo, das relações, das escolhas que você fez, né? Então, esse abalar a confiança, né, seria até no sentido assim, para que você crie algo novo, porque a gente sempre vai estar apoiado em alguma ideia, não tem jeito. É do ser humano. E às vezes a gente lembra até da voz. A gente está falando assim, vou contar para você uma voz que eu escutava. Quer ser livre? Paga suas contas. Uhum. Quando essa voz fala, eu confio nela, inclusive quando ela é externa. Uhum. Para fazer esse link, sabe? Do externo e do interno. Ela reforça coisas que me estruturam. E ter coragem para olhar para isso e dizer, será que isso vale mesmo? É mexer. Frase que muita gente aqui ouviu. Não, se você fizer tudo direitinho, a vida vai te recompensar. O que é fazer tudo direitinho? Se eu não parar para pensar, e que recompensa é essa? Se comporta que, né, você vai ganhar o doce da vida. Mas é importante, talvez, a gente, pelo menos para mim, a gente reconhecer que são estruturas, pensamentos que foram criados na sua origem, vamos colocar dessa forma, com um propósito. Então, eles faziam um sentido, certo? Não é que surgiu do nada. Surgiu, por isso, esse desencadeamento de perguntas para chegar na origem. O ponto é, quando eu reconheço que há uma importância, a pergunta é, para hoje, nessa estrutura empresarial, né? Ou na minha vida, isso ainda funciona? Então, eu honro, né? Então, por exemplo, nesse policy dessa empresa, as pessoas, poxa, a empresa estava lá, tem um mérito isso, mas dar um passo significa que é importante olhar tudo que foi feito até então, não para desfazer, talvez para honrar o que foi feito, mas apontar numa outra direção, atualizar, repactuar e perceber o que está sendo feito. Acho que o importante é isso, trazer a consciência do que está sendo feito. E uma coisa que me chamou a atenção nesse parágrafo, que eu até estou querendo reler ele, sabe? Porque ele fala do espectro da direita e do espectro da esquerda. Então, assim, por que ele fez essa diferenciação de quando a gente vai para, né, do espectro da esquerda e do espectro para a direita, assim? Me parece, né, por isso que eu estou falando que eu tenho que reler, que quando ele fala da esquerda, ele está falando mais de algo interno. E quando ele fala da direita, ele está falando de algo mais externo. Não sei, mas eu vou reler esse parágrafo aí. Ficou claro para algum de vocês? Eu queria fazer um comentário sobre isso. Como que é o seu nome? Que aqui está aconselhamento. Desculpa, Cíntia. Cíntia.
eu renomear aqui. Cíntia, na hora que, né, leu isso, né, estava prestando atenção porque eu não tenho um livro, eu lembrei, né, que a gente vem da Semana Santa e o que tinha lá entre Cristo? O da direita representava uma força adversa e o da esquerda outra. E o caminho do meio é o Cristo. Então, me veio essa imagem, né? E o que a gente está reforçando da direita e da esquerda, pensando nas forças adversas, né? Então, o que mobiliza a gente para ter confiança, né? Será que é o caminho do meio, que eu acho que a Silvia falou muito bem, né? Da gente reduzir a hereditariedade a pó, né? Naquela verso lá tem, mas honrando, como ela falou bem, né? O que me pertence disso é meu e o que veio, porque veio das gerações predecessoras a mim. E aí, qual desse lado eu escolho, né? É muito incrível. Me veio essa imagem, tá, Cíntia, quando você falou, quando vocês leram. Eu falei, nossa, direita e esquerda. O Steiner, esse livrinho que nós estamos lendo é dele também, gente? Só para eu... É do Lex Esse é do Boss. Lex Boss. Lex Boss. Então, mas assim, eles escrevem sempre as mesmas coisas, metamorfoseado sobre um ponto de vista, né? Então, é bem bonito isso, né? Sim. Obrigado, Cíntia, por você ter falado isso, porque realmente eu fiz essa imagem, né? Fiquei pensando lá das três cruzes, né? Que quem estava à direita, quem representar a atividade era aquela, né? Lúcifer e Ariman, né? Sempre eles. Essa turminha... Então, mas aí, ó, pegando o exemplo que a Leila deu, da avó dela, né? Que você falou do túnel, Lena, Foi. o medo, né? A gente tem medo. O medo da avó dela era um medo real, é do escuro, que é uma coisa, né, que tem. Esse da gente lá, que a Silvia trouxe bastante, a gente confia, e olha, é tão tenebroso quanto o escuro. Então, assim, que lado que nós estamos, né? É incrível isso, né? Muito bom, muito bom. A gente vai chegar nessa imagem, o Lex vai chegar lá, mas eu vou trazer ela agora, né? Confiança cega, não. Desconfiança total, não. No meio. Seguimos? Vamos. Confiança em pessoas. Atingimos agora a área crucial da questão da confiança. Questões de confiança dizem respeito, efetivamente, sempre a pessoas. Podem ter suas raízes mais profundas num dos outros dois polos. Na maioria das vezes, contudo, apresentam-se no plano social. Pelo fato de questões de confiança serem, em geral, fortemente carregadas de sentimentos, é de grande importância dispor de um nítido quadro de referência para levar ordem ao panorama dos sentimentos, muitas vezes não translúcido quanto a questões de confiança. A grande polaridade formada pela confiança em coisas e a confiança em ideias se reflete no campo central, onde lidamos com pessoas. Ali, essa polaridade se apresenta como confiança em capacidades e confiança em intenções. O campo central entre esses polos engloba a confiança em acordos. Este quadro de referência pode proporcionar ajuda no trabalho diagnóstico e terapêutico em questões de confiança. Queremos agora descrever com mais exatidão os 3 aspectos da confiança em pessoas. Para quem não tem o livro, ele faz um gráfico. Esse gráfico começa com confiança em, e divide em 3 partes: ideias, pessoas e coisas. Quando fala de confiança em pessoas, divide novamente em 3 partes: intenções, compromissos e capacidades. Confiança em capacidades. Nesse lado da polaridade, a questão da confiança é orientada tecnicamente.
Trata-se de avaliar o conhecimento técnico, a capacidade no ramo, a competência técnica de uma pessoa. Eventual falta de confiança não tem aqui nenhum sentido moral, mas faz com que eu não transfira certa tarefa, certa responsabilidade para alguém, por ser da opinião de que essa pessoa não está suficientemente familiarizada com a situação. Naturalmente pode, nesse caso, vigorar uma diferença de opiniões, mas a conversa a respeito tem fundamentalmente um caráter técnico. Como lidar com isso, na prática, será apresentado no capítulo 9 desta primeira parte. Confiança em intenções. É no lado oposto da polaridade que nós alcançamos o núcleo da questão da confiança. As capacidades ainda podem ser percebidas como face exterior do próximo. A confiança em intenções tem, contudo, a ver com integridade, com verdade, com moral. Quando eu levo confiança ao encontro de alguém nesse campo, isso sempre está ligado à expectativa de que ele coloque o outro, os outros, os interesses do grupo, da organização, o interesse comum simplesmente acima do seu próprio. Que não faça mau uso de informações pessoais, que não empregue em assuntos privados suas liberdades burocráticas ou inerentes à função, que não enriqueça pessoalmente em função dos meios financeiros sobre os quais dispõe. É nesse plano que muitas questões de confiança têm seu início. Quase sempre nós estamos convictos de nossas boas intenções e esquecemos que o outro só percebe nossas ações e tira suas próprias conclusões quanto às intenções que estão por detrás. Muitas vezes, nós não estamos absolutamente conscientes de quão contraditórias entre si são nossas palavras e nossas ações. Porém, o outro percebe uma discrepância desse gênero e conclui disso uma falta de integridade. Nós vivemos numa época em que, de um lado, tudo transcorre segundo princípios comerciais, onde os próprios interesses têm prioridade. E de outro, a vida social requer sermos amigáveis com clientes, com o meio ambiente, conscientes dos direitos humanos, servidores, solícitos. Quando então nos deparamos com essa discrepância, surge rapidamente uma desconfiança quanto às intenções, à autenticidade. Retornaremos também a essa problemática no capítulo 9 desta primeira parte. O texto está provocativo, né? Está adensando a impressão minha. Então, Silvia, pelo que eu percebi, pessoas intenções, capacidade no meio e compromisso, é isso, né? Que tá no gráfico. Intenções, compromissos no meio e capacidades abaixo. Capacidade, Gente, como tem tudo a ver, né? A gente se para pensar, isso tem a ver, né? A gente ter confiança em alguém tem tudo a ver com o que foi falado de capacidade, ou a gente admira uma pessoa por uma capacidade intelectual, de técnica, né? Ou a gente confia pela intenção. E essa parte que ela leu é isso, né? Rompeu uma ação que não tem a ver com a fala, né? Aí a gente já percebe na hora, né? E quebra a confiança mesmo, né? Incrível isso. É isso. A gente vive isso em em tantos níveis da vida, que fica até difícil elencar.
mas eu pensei nessa questão da confiança nas capacidades também, trazendo, porque aqui ele fala bastante do mundo corporativo, mas o que a gente faz, por exemplo, no desenvolvimento de uma criança, quando que você dá um copo de vidro para ela segurar e levar até a cozinha ou não, quer dizer, como esse processo, percebe? Acho que é daí que vem algumas camadas em que a gente vai, talvez, sedimentando percepções, sensações, e que lá na frente, na vida adulta, elas se transformam em algum peso, em algum aprisionamento da gente mesmo. E, por exemplo, talvez aqui, pensando na criança como uma esponjinha, e você entrega o copo para ela, mas o seu gestual físico é todo de desconfiança, sabe? Então, você entregou ou não entregou? Você fica ali amparando aquela criança, vai segurando a mãozinha dela e, sabe, Você entregou confiando na capacidade, mas a sua intenção, ou seja, a sua ação não faz, né, jus àquela confiança. Gente, a gente vive isso direto. Aí eu fiquei pensando, o que é o compromisso, então, né? Será que é um caminho do meio entre essas duas, uma ponderação, né? Que a gente, sei lá, entrega e confia, não sei, porque de novo ele traz uma trimembração, né, para essa questão das pessoas, né? Incrível isso, né? E quando ele fala, muitas vezes, eu diria que mais do que muitas vezes, eu talvez, bom, mas muitas vezes nós não estamos absolutamente conscientes de quão contraditórios entre si são nossas palavras e nossas ações. Então, entre as palavras e as ações, no meio está o Cristo. Eu acho que a gente não tem capacidade física ainda para estar com o eu presente 24 horas ao longo do dia. Porque quando a gente percebe, por exemplo, nós estamos aqui 1 hora fazendo um exercício de concentração, de estar entregue neste momento dentro dessa leitura. A gente sai cansado disso daqui, né? De manter essa atenção. Traduz isso para, sei lá, tira 10 horas de sono ou de descanso, para 14 horas ao longo do dia, eu acho que a gente não tem uma estrutura física, por isso que a gente foge. E quando a gente foge, entre aspas, aí entra, né, alguma ação desconectada com aquilo que a gente fala. Aí entra da direita e da esquerda, que a Cíntia bem falou, porque se eu não estou presente, quem que está fazendo, então? Não é? Mas isso é importante, consciência desgasta. E a gente precisa prestar atenção nisso na vida. E eu ainda fiquei pensando também nessa segunda questão das intenções, né, que ele coloca também bastante com o olhar para o mundo corporativo, mas isso nas relações também, né, que são muito próximas, no nosso cotidiano mesmo. O tanto que eu confio na intenção de alguém e o tanto que isso dói quando essa confiança ela é quebrada, né? Quando eu coloco essa confiança na integridade, na verdade, né, da outra pessoa e a pessoa não corresponde, isso é quebrado, né? Isso também acontece o tempo inteiro nas relações, que não são só corporativas, né? Porque aqui a gente está falando da moral, né? Da verdade. Vamos ler compromisso, que eu acho que para a gente fechar tem uma boa conversa depois do que é compromisso. Vamos lá. Confiança em compromissos. A vida social está incorporada no compromisso. Quando as pessoas conversam entre si, trocam sentimentos e experiências. Algo acontece naturalmente no âmbito social, mas ainda não surge nenhum comprometimento, nenhuma obrigação, nenhuma responsabilidade. Esta surge apenas quando cessa o falar, quando este é encerrado e, de modo inexpresso ou expresso, é firmado
um compromisso. Aqui tem uma observação, nota de rodapé. Quando apresentei uma introdução a este tema no Brasil e na Argentina, a palavra alemã Absprache foi traduzida como compromisso. Inicialmente, isto me causou certo incômodo, porque em nossa língua, essa expressão apresenta outro conteúdo emocional, mais ou menos no sentido de primeiro derramemos um pouco d'água no vinho, depois certamente iremos encontrar-nos a meio caminho. Ao tomar, porém, o conceito ao pé da letra, e é assim que ele também é compreendido nas línguas romanas, fiquei entusiasmado. Promisso significa prometido. Ao pé da letra, significa o mesmo que enviar algo adiante de si, promettere. Envia-se algo que se decidiu antecipadamente fazer no futuro. Isso, porém, não se faz só e sim junto com compromettere. É exatamente isso o que se quer dizer. Voltando ao texto, agora surge uma real ligação entre pessoas, uma dependência, uma expectativa. Em certo sentido, a vida social está enferma, porque o âmbito do compromisso está enfermo. Nós não levamos nossos compromissos a sério. A facilidade com que os esquecemos e lhes atribuímos uma urgência menor, ou lhes damos uma interpretação pessoal, é assustadora. Nós não levamos a sério nem os compromissos que firmamos conosco mesmos, ou seja, nossos propósitos. Também nessa área reside uma fonte de crescente perda de confiança. Como lidar com isso na prática é algo que aprofundaremos no capítulo 9 desta primeira parte. Ai, ai. Nossa. Eu queria chegar nesse fizinho do compromisso, porque uma das coisas de ouro que a gente tem que checar num compromisso é que um compromisso só pode ser feito entre iguais. Então, não existe compromisso ou acordos entre adultos e crianças. Eles não são iguais. Né? Então, a gente precisa olhar para isso quando a gente está firmando um compromisso, nos entendemos, temos as mesmas capacidades de firmar essa imagem para frente. Isso é bem importante. Nossa, Leila. Pode falar, Andréia. Nossa, Leila, quando você falou isso, eu joguei, e daí eu vou fazer essa provocação para a Silvia extrapolar lá para a gente, né? Que ela traz para a gente. Mas nas questões empresariais, é disso que se trata. Então, por exemplo, a gente tem que ter compromissos com desiguais. Então, o líder mandando compromisso não é igual. Então, não se cumpre. Você entende? Por causa disso. E isso é uma chave, né? Então, assim, como é que eu faço, né? Que você falou do negócio, começou lá nas metas, né? Mas estamos estabelecendo entre desiguais, porque ele está com um objetivo que não é o meu, entende? Eu sou criança, ele é o adulto, vamos falar nessa relação, né? Como é? Então não vai dar certo nunca, então está tudo errado, né? Eu não sei como é que resolve isso, mas tudo bem. Perguntas são boas para a gente. Então, mas aí, para mim, sabe o que vem? O quanto nós estamos preparados para lidar com a verdade. Então, porque para que esse compromisso seja costurado, né, a gente tem o adulto e a criança nessa imagem corporativa, o quanto que essa criança pode efetivamente, na empresa, estou falando, né, de repente expressar o seu receio, o seu medo, as suas incertezas, as suas inseguranças com relação a tal tarefa que tenha sido delegada, e o quanto esse adulto responsável, né, talvez efetivamente possa ajudar a contribuir
numa parceria em que a oralidade é o que vai permear. O quanto, porque uma coisa eu posso falar, deixa comigo, mas o que significa esse deixa comigo? Eu lembro muito, quando eu morei na Alemanha, a gente, ali eu aprendi que para o alemão, você fazer a pergunta não é alguma coisa muito inteligente, digamos assim, tá? Porque, em princípio, se você diz que você sabe fazer aquilo, você é o responsável por buscar informação para que aquilo seja completo. E os alemães, quando vêm para cá, para trabalhar, uma das coisas que os surpreende é o teamwork que a gente tem, o trabalho em equipe, onde um sustenta o outro. Então, quando você tem uma cultura que é mais individualista, que é mais autocentrada, em que o empoderamento é todo dado para você, você quer saber como comprar um ticket? Vai na máquina e lê, está escrito. Não fica perguntando para as pessoas ao lado, você pode me ajudar? Eles vão, gente, você é um adulto, você faz. Então, olha como também tem essas nuances do que é valor, como os valores são colocados. E aí, para mim, está baseado nisso, na questão da verdade. A gente consegue lidar com a verdade dos meus limites e dos teus, para talvez trabalhar melhor as expectativas do que você está me pedindo e do que eu vou entregar? Ô, Silvia, eu fiquei pensando assim, né? Porque parece tudo novo, né? A gente ouve essas palavrinhas, intenção, capacidade, compromisso, recorrentemente, mas não com essa profundidade de entendimento. E quando você estava falando essas outras palavras, eu fiquei pensando, para a gente chegar no compromisso, a gente tem que vencer aquelas duas etapas anteriores, né? Eu tenho que ter a minha capacidade legitimada e eu tenho que ter uma intenção coerente, né? Então, o que eu falo com o que eu faço, para depois eu ir para o compromisso. Entende? Então, às vezes, a gente já pede o compromisso sem pactuar aquelas outras duas coisas em todas as instâncias da nossa vida, né? E por isso que vai dar ruim. Não vai dar bom, vai dar ruim. Porque parece que é um script que ele está dando aqui, ó. Siga essas coisas nessa ordem. Eu vou detalhar no capítulo 9. Gente, não posso perder o capítulo 9, que vai dar bom. Se você não seguir, vai dar ruim. Entendeu? É mais ou menos isso que eu entendi. Adorei. Andréia, só para te dar assim, uma coisa para pensar, né? Qual é o modelo de liderança que veio, né? Comando e controle, né? Eu digo, Eu controlo, mando, você obedece, né? Você comando e manda. controle. Mudar comando e controle para responsabilidade exige uma mudança, inclusive no papel da liderança, que é um grande provedor de recursos para que aquela equipe tenha capacidade de fazer o que ela está se comprometendo a fazer. Esse é o grande papel que se vislumbra hoje e cuja transformação cultural numa organização, né, que são os grandes educadores hoje dos Sim. adultos, é grande e E voltando para cuidadosa. aquela imagem lá que a Silvia trouxe lá, de trazer do oculto para cima, lá do barquinho, é a mesma Isso. coisa. Você entende? E, Que e, liberdade consci... é essa, né? e consciência dá trabalho, desgasta. É um trabalhão. Bonito, lindo, necessário. Né, Por Camila? isso, por isso que a gente envelhece e o corpo vai perdendo a vitalidade. Porque a consciência vai indo para um outro espaço, né? Assim, Chegamos ao nosso final. Gente, muito bom. Eu adorei, maravilhoso. Leila vai ler o verso de novo? Você está no mudo. Você está no mudo, Leila. Estou olhando para a Ana para ver se ela queria falar alguma coisa. Ela levantou a caneta assim, eu vi. Tá, ok. O mais engraçado é que ela confia, que ela faz um movimento com o corpo
em direção à Ana, na tela dela, achando que a Ana está fazendo contato visual com ela. Percebe a que ponto chegou a nossa loucura. Não é? Leila, você vai ler o verso para encerrar? Gente, muito obrigada por mais um dia. Obrigada, Até gente. semana Até que semana vem. que vem. Leila? Vou ler. Rapidinho, deixa eu pegar ele aqui. 1000 vezes eu já me propus a pergunta: quero crescer ou mimar-me e me deixar mimar pelos outros? Eu quero seguir o caminho do mínimo esforço e permanecer o velho, que de si mesmo não espera mais renovação. E por isso, também não favorece realmente a renovação dos outros? Será que eu tenho a força interna para sempre partir de novo e para não repousar sobre aquilo que alcancei e cheguei a compreender? Gente, muito obrigado, viu? Obrigado, Leila. Totalmente pertinente esse verso para o que a gente leu.